Comunicado importante. Itabira está com racionamento de água desde o dia 12 de julho. Diariamente, serão executadas manobras para que os reservatórios mantenham carga suficiente para atender a todos os usuários de forma igualitária. Água é vida, e vida não se desperdiça. Vamos economizar. Olá, você está na TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. E hoje é dia do pão de queijo. Você sabe qual a melhor receita? De onde veio? Alunos da Escola Auge visitam as dependências da TV Cultura para compreender na prática a teoria recebida em sala. No quadro Cuidando de Você, cirurgião plástico fala da lipoaspiração e Grupo Tumbaitá se apresenta no Espaço Olímpico Rio 2016. As notícias em 14 segundos. Quinta-feira de sol em Itabira. A temperatura mínima fica em 13 e a máxima não ultrapassa 28 graus. O pão de queijo possui origem incerta. Lá pelo século XVIII, paralelo com a época da escravidão, nas fazendas mineiras era costume servir aos senhores o pão com café. No entanto, a farinha que chegava às fazendas da época não era de boa qualidade. E assim, para fazer os pães, as cozinheiras passaram a substituir a farinha por polvilho, criando os primeiros pães de queijo mineiro. Eram assados no fogão a lenha, preparados com os ingredientes produzidos nas próprias fazendas. A receita foi se espalhando por todo o país e se tornou popular a partir da década de 50. Países como Estados Unidos, Portugal, Itália e Japão importam os deliciosos pães de queijo brasileiro. E falando em receita, nossa equipe visitou cozinhas itabiranas em busca da melhor receita do pão de queijo. Hoje é o dia do pão de queijo, um dos produtos mais famosos de Minas Gerais e tão consumido pelos brasileiros que ganhou até um dia dedicado a ele, 17 de agosto. Ouvimos alguns responsáveis pela confecção do pão de queijo em Itabira, que falaram de como é importante na mesa e que figura como o terceiro produto mais procurado nas padarias. Aguinaldo, há quanto tempo você trabalha com pão de queijo? Tem uns 17 anos mesmo, que toda padaria não deixa de fabricar o pão de queijo, né? Então, é mais ou menos esse período todo mesmo. E me fala uma coisa, por que não pode faltar o pão de queijo na mesa, principalmente de nós mineiros? Por causa de quê? É onde todo mundo gosta, né? Não tem esse que não deixa comer um pãozinho de queijo quentinho de manhã cedo, não. Me fala da receita do pão de queijo. Existe a receita tradicional e você pode falar você pode incrementar essa receita, não é isso? Como é que é esse incremento da receita de pão de queijo? Você fala tradicional? Isso. A média coloca 6 kg de polvilho, 1 litro de óleo, 2 de leite, uns 2 kg de queijo, um pouco de leite para misturar, coloca 200 de margarina, 8 ovos e o resto vai até o ponto. Dá para melhorar essa receita? Dá. O que pode fazer para incrementar essa receita? Se aumentar no queijo, melhora mais na qualidade. Mas é só isso mesmo, mais é o queijo que chega mais o ponto dela, porque os outros negócios não faz muita diferença, não. E aqui na padaria, pela manhã e à tarde, tem que ter aquele pão de queijo para aquele cafezinho, né? O dia inteiro tem que ter. Fabiano, o pão de queijo é o carro-chefe na padaria ou não? É um dos 5 elementos mais vendidos no comércio, na padaria. É no grupo do ABC, que é o grupo que a gente pega no controle da gente, a gente saber de qual que vende mais. Aí ele é um dos 5 mais vendidos. Ele está entre o terceiro e quarto lugar. Tá, primeiro lugar é o tradicional pão francês, né? O pão francês é mineiro, né? Incomparável o pão francês, né? É um dos primeiros lugares é o pão francês, é o campeão de venda. Tá certo. A receita tradicional do pão de queijo, quase todo mundo já conhece.
Tem outras maneiras de fazer o pão de queijo, outras receitas do pão de queijo? Tem. Hoje em dia, com a tecnologia, tem uma pré-mistura que vem pronta. Mas a gente ainda procura de fazer ainda o produto tradicional com polvilho, aquele sabor original, sabor mineiro, né? Igual a gente usa queijo do Cerro aqui, pro pão de queijo tradicional. A gente tem outros sabores que a gente só faz pela encomenda, que são pão de queijo de 3 queijos, que é queijo do Cerro, queijo parmesão e queijo provolone. E tem outros também que é com cebolinha e salsinha também, a gente faz para muitos cube cake, faz muito pro buffet, faz para mesa mineira, mas aí a gente faz para encomenda. Tem também com bacon, com calabresa e com provolone separado também. Então com presunto também a gente faz o pão de queijo e coloca esse ingrediente para enriquecer ele numa mesa mineira. Com ele, toda a mesa mineira de festa, de casamento, bolo de prata, de ouro, ele é tradicional. Então ele, como ele é um dos 3 a 5 mais vendido, ele enriquece mais a mesa mineira. E não pode faltar na padaria o pão de queijo? Não pode faltar. E sempre o cafezinho com pão de queijo ou não, hein, Fabiano? É o sabor, né? O café, né? O café que é do laço mineiro aí nosso, que é o nosso maior produtor de café do Brasil aí. O café não pode faltar, né? O café, ele tem que vir acompanhado com pão de queijo, porque ele é tradicional desde a época da nossa vovó, né? Das nossas vó. No Café Nosso de Cada Dia, não poderá jamais faltar o saboroso pão de queijo. A TV Cultura recebeu na tarde desta quarta-feira visitantes do 5º ano da Escola Auge. Alunos da Escola Auge estiveram visitando as dependências da TV Cultura. A professora Cleusa Lima fala do objetivo e trabalho com os alunos. O maior objetivo é conhecer o funcionamento das redes de comunicação, né? E a gente está estudando a história da comunicação. Então, nós começamos lá da época de Dom João, quando ele veio para o Brasil. E desde essa época muita coisa mudou? Sim, nós estamos observando que, né, a tecnologia avança. Antes avançava de ano em ano, né? Depois passou mês a mês, hoje é dia a dia. Apresentamos a todos o processo desde a produção, edição, gravação de programa e aí interrompemos o Rogério Mendes. Aqui chama-se estúdio de gravação. Todos os programas e o jornal acontece aqui nesse estúdio de gravação, tá? O que vocês veem aqui são painéis que vão mudando no decorrer das gravações. Cada programa tem um painel que é usado. Eles puderam se ouvir ao microfone. Oi, meu nome é Júlia. Acompanhar a gravação no Mestre Sala de Exibição e tirar algumas dúvidas. No final, falaram sobre a experiência e o que acharam da visita. A gente veio aqui para ver como que funciona. E a gente viu que precisa de um processo bem grande para passar. Antigamente era tudo em preto e branco, agora já é colorido, é muito melhor. Porque senão a gente não ficaria ruim, né? Muito melhor com cor. Eu achei legal de vir aqui por causa que a gente está aprendendo sobre os meios de comunicação. E vi que para mexer na televisão, né, precisa de muito trabalho e esforço. Eu vim aqui na TV Cultura para a gente aprender sobre como evoluiu as coisas, né? O rádio, a televisão, o telefone, muitas coisas, né? Eu vim aqui visitar a TV Cultura para saber como a TV evoluiu hoje em dia, como os jornais eram feitos, e evoluiu bastante. Agora as coisas são como eu nem imaginava. Minha experiência é ver como os equipamentos de filmagem melhoraram. Hoje eu vim aqui na TV Cultura e aprendi muito com o trabalho que vocês fazem para fazer o jornal e os programas. Hoje eu vim aqui para aprender as mudanças, como evoluiu as coisas da TV, dos telefones. Eu aprendi bastante como editar e também aprendi como mudar as tecnologias. Antigamente tinha que mandar cartas e que demorava muitos dias. Agora a gente só vai no computador ou então a gente assiste a TV, que a gente já sabe de quase tudo que está acontecendo no mundo inteiro. O aluno Samuel disse sobre a experiência ao falar no microfone. Foi ótimo e divertido. Foi, novo para mim.
No próximo bloco, no quadro Cuidando de Você, acompanhe uma entrevista com um médico cirurgião plástico que vai falar sobre lipoaspiração e a viagem do Grupo Tumbaitá ao Rio 2016. Segurança para todos com pequenas atitudes. A Polícia Militar tem responsabilidade na sua segurança, mas com pequenas atitudes você pode contribuir e muito com o nosso trabalho. Você que é comerciante, não deixe muito dinheiro no caixa. Quando for depositar, alterne dias, horários e caminhos até o banco. Instale câmeras de vigilância em seu comércio. E se for surpreendido por assaltantes, nunca reaja. Se notar a presença de veículos ou pessoas em atitudes suspeitas, chame imediatamente a Polícia Militar pelo 190. Contamos com sua ajuda. Campanha de autoproteção. Eu faço a minha parte. E você? Obrigado. Uma iniciativa Polícia Militar. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Sabia que tem eletrodomésticos que gastam menos e outros que gastam mais energia? Por isso, na hora da compra, repare na etiqueta do Inmetro. É a etiqueta que indica o produto que consome menos energia. Vai da letra A, de menor consumo, até a letra G, para os que consomem mais. Agora, se quiser economizar mais energia, repare no selo. O Procel. Se ligue nele e economize na conta. Comunicado importante. Itabira está com racionamento de água desde o dia 12 de julho. Diariamente, serão executadas manobras para que os reservatórios mantenham carga suficiente para atender a todos os usuários de forma igualitária. Água é vida, e vida não se desperdiça. Vamos economizar. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. A lâmpada do poste queimou? Ligue agora! 0800 666 2001. Prefeitura de Itabira, fazendo mais por você. A cada dia surge um novo tipo de técnica milagrosa na qual as pessoas vão em busca da melhoria física. Emagrecimento instantâneo? Como funciona a lipoaspiração? Saiba tudo sobre o procedimento no quadro Cuidando de Você. Dr. André Miolo conversa conosco, ele é cirurgião plástico e a gente vai falar das diversas cirurgias existentes. Dr. André Miolo, vamos falar de lipoaspiração. Pode ser? O que é a lipoaspiração, como funciona? Bom, a lipoaspiração ela é um procedimento que é feito usualmente, talvez é uma das cirurgias mais feitas hoje em dia. E nesse procedimento, o médico ele retira uma quantidade que é previamente determinada de determinadas localizações do corpo da mulher. Quais são essas localizações? Depende. O que a mulher menos gosta. Geralmente culotes, abdômen, flancos, que é essa parte na lateral, ou mesmo o abdômen anterior. Né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, uma pergunta muito comum e provavelmente você iria fazê-la, é qual a quantidade máxima de gordura que pode ser retirada de cada paciente. Existem critérios que fazem com que a cirurgia plástica seja uma cirurgia segura. O principal deles é retirar entre 4
entre 5% a 7% do peso ideal da paciente. Por exemplo, isso não quer dizer que o paciente tem 120 quilos e eu vou poder tirar desse paciente 7 litros de gordura. Não é isso que eu estou falando. O peso ideal. Se o paciente tem 120 quilos, o peso ideal dele é 80, nós vamos poder tirar desse paciente no máximo aí de 5 litros e meio de gordura. No máximo, isso para segurança. Existe uma determinação a nível de idade? Qual a idade para a mulher fazer a lipoaspiração? A partir de que idade ou uma idade máxima para isso, doutor André Miolo? Olha, isso é uma pergunta interessante, porque hoje em dia o apelo estético está muito grande, independente da faixa etária. Mas a gente sempre aguarda o paciente atingir a maioridade. Isso não é uma regra, isso é conduta individualizada. Cada cirurgião tem a sua conduta, eu prefiro operar os pacientes na maioridade. Isso não quer dizer que nós também já fizemos cirurgias em pacientes menores de idade, né? Mas não existe um critério, não existe uma regra. Eu, particularmente, eu prefiro operar pacientes acima de 18 anos de idade. Na lipoaspiração, quais os pós e os contras, doutor André? Olha, não só na lipoaspiração, mas na cirurgia plástica como um todo. É muito mais vantajoso do que desvantajoso. Seguindo todos os padrões de qualidade que eu já te falei, principalmente quanto à quantidade da gordura retirada, o procedimento é ótimo, a recuperação é muito tranquila. As pacientes às vezes sentem um pouquinho de incômodo, isso é muito normal, né, no pós-operatório, mas a evolução é muito satisfatória, né? Desde que bem indicada, qualquer cirurgia plástica ela é muito boa para o paciente, do ponto de vista de recuperação e do ponto de vista estético, que é o que a grande maioria procura mesmo. Os pontos negativos dessa cirurgia, elas são diretamente relacionadas às más indicações cirúrgicas. Por exemplo, é muito comum os pacientes chegarem e falarem assim, olha, eu tenho vontade de fazer uma lipoaspiração, mas infelizmente vontade não quer dizer que seja a indicação. Por isso tem que consultar o cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e nesse exame o médico vai constatar se há realmente a indicação para uma lipoaspiração ou se tem uma indicação para uma abdominoplastia associada à lipoaspiração. Resumindo, as pacientes que têm um excesso de gordura grande e uma flacidez de pele associada, dificilmente essas pacientes vão ser pacientes somente para lipoaspiração. Quem é a paciente que é a paciente de indicação para lipoaspiração? Então veja bem, são pacientes magras, por incrível que pareça, e aqui vai um outro parênteses que eu faço, lipoaspiração não emagrece ninguém. O resultado da cirurgia plástica não é visto na balança, ele é visto no espelho. Ok? Então, primeiro adendo. Então, quem é o paciente ideal para abdominoplastia? Respondendo efetivamente a sua pergunta, para lipoaspiração. É o paciente que tem pouca quantidade de gordura localizada em um lugar indesejável e sem flacidez de pele. Esse é o paciente que o resultado é fantástico. Tem que ter um limite também, tem que ter um critério, porque senão entra naquela questão, como aconteceu com a Vanessa Urach, não é, doutor André Miolo? Na verdade, são coisas um pouco diferentes. Esses limites que você impôs, hoje em dia existe um apelo muito grande de estética, né? As mulheres buscam estética a qualquer preço. E geralmente elas costumam ir muito por preços, e preços baixos. Cirurgia plástica não é uma coisa barata, hospital não é uma coisa barata e segurança não é uma coisa barata. Então o que eu sempre falo para as pacientes é o seguinte, quando você for em 1, 2, 3, 4 ou até mais cirurgiões plásticos, fazendo um leilão, né, isso não é uma coisa bacana, porque você vai ter que ver e se perguntar por que que um cirurgião é tão mais barato que o outro. Se existe uma diferença de preço muito grande. Você citou o caso da Andressa Urach, aquela modelo brasileira. Quem fez aquele procedimento não foi um cirurgião plástico, né? Os procedimentos realizados nela foram por um médico que não tinha especialidade de cirurgia plástica, porque cirurgiões plásticos não fazem introdução de grandes volumes de materiais que não sejam do próprio corpo. Por exemplo, ela injetou hidrogel em volumes absurdos, e isso é claro que o corpo uma hora vai reagir. É a tal da bioplastia. Isso é uma coisa muito complicada. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica vem batendo muito forte em cima disso, né? Da busca incessante pelo especialista e alertando a toda a população, não só de Itabira, mas de todo mundo que está nos assistindo, que procure um cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.
É só entrar no site www.cirurgiaplástica.org.br, digita o nome do seu médico lá. Se o nome dele não estiver lá, não opere. Ele não é cirurgião plástico. Obrigado, doutor André Miolo. Imagina, foi um prazer falar com você. Na próxima sexta-feira, na Igreja São José, do bairro Betânia, acontece a Santa Missa seguida de Bênção do Santíssimo. A missa tem início às 19h30 e a igreja se localiza à Rua Emaús, número 9. O grupo Tumbaitá, um dos corpos estáveis da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, representou Itabira na Casa Brasil, no Rio de Janeiro, homenageando os estados brasileiros. A apresentação aconteceu na terça-feira. O espaço Casa Brasil é localizado no Boulevard Olímpico. Final do Jornal da TV Cultura de Itabira. Entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Nosso jornal vai ao ar de segunda-feira a sábado, às 19h30, com reprise ao meio-dia. Você acompanha o jornal pelo YouTube ou fanpage do Facebook TV Cultura Itabira. Obrigada pela audiência.